Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, Arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu e-book de mais 270 páginas aqui no cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! Então, a todo momento quem trabalha com eletrônica, elétrica e as áreas afins do mundo da eletrônica, tecnologia, etc., pode escutar muito, né, esse termo. Pô, tá em curto, tem curto-circuito, não tem curto-circuito, que é um curto-circuito, o que acontece se tiver um curto-circuito no sistema eletrônico, a placa tá em curto, a placa não funciona, né, e o componente tá em curto, enfim. Mas o que é definitivamente um curto-circuito, né? Então poucas pessoas sabem definir isso bem, e eu vou tentar ajudar vocês aqui nesse insight show de bola a entender um pouco mais sobre o famoso curto-circuito, tá bom? Então fica até o final desse insight que tá show de bola, ok? Bom, curto-circuito, quer ver? Olha só, vamos colocar aqui um case para vocês entenderem, tá? Imagine que você tem então uma fonte de alimentação de 12 volts que alimenta uma determinada placa, tá? Então você tem lá o polo positivo, o polo negativo da fonte, fechou? E aí você pega essa fonte aí e alimenta uma determinada placa eletrônica, ok? E essa placa eletrônica, ela tem diversos dispositivos, componentes eletrônicos, lá que tem determinado funcionamento independente do que seja nesse momento, tá? Quando existe um curto-circuito na alimentação dessa fonte, o que significa isso? Que todos os elétrons vão tender a passar por um caminho muito mais fácil entre o polo positivo e negativo da fonte do que passar por todos os componentes que ele teria que passar para executar o seu trabalho, tá? Então imagine que essa fonte está ligando nessa placa aí um conjunto de LEDs para que os LEDs acendam, tá? Então, inclusive, muitas fitas de LED trabalham com 12 volts, né? Então, pega uma determinada fita de LED e liga entre o polo positivo e negativo dessa fonte aí de 12. E aí os LEDs estão acendendo, lindos, maravilhosos. E aí, o elétron, para que ele exerça o trabalho, ele é danadinho, né? A corrente elétrica, ela sempre tende a passar pelo caminho mais fácil, tá? E quando você colocou os 12 volts diretamente na fita de LED, o elétron falou, pelo amor de Deus, eu terei que passar por esse conjunto de LEDs para que eles possam acender com sucesso. E aí, ele é obrigado, ele é chatão, viu? O elétron é chatão. Ele fala, vou ter que passar agora por esse monte de LEDs e tal. Aí ele vai e passa pelo primeiro LED, gera um efeito luminoso, depois passa pelo segundo, gera efeito luminoso, depois passa pelo terceiro, gera efeito luminoso, passa pelo quarto, gera efeito luminoso e depois volta para o negativo da fonte. E daí, os elétrons falam, meu Deus do céu, agora vou ter que fazer tudo isso de novo. O bicho é preguiçoso, viu? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que por uma falha no sistema ou por um conjunto de impurezas que foram impregnando na placa eletrônica, né? Aconteceu de um fiozinho de cobre, tá? Ou um fiozinho de bombril, de palha de aço, ou uma impureza, ou quem sabe uma lagartixa a encostar no polo positivo e no negativo dessa fonte aí. O que aconteceu? Se uma determinada impureza, que é condutora, tá? Encostou no polo positivo, do positivo para o negativo, o elétron ele vai tender sempre a passar pelo caminho de menor resistência, pelo caminho mais fácil. E aí, se ele tinha que passar por aquela quantidade de LEDs para exercer o seu trabalho, para que eles possam acender, ou
entre passar do polo positivo diretamente para o polo negativo da fonte, que aconteceu essa ligação condutora através daquela impureza que eu te falei, lá na solda, lá embaixo da placa mesmo, tá? O que vai acontecer? O elétron vai falar, o quê? Eu vou passar por essa montoeira de LED para fazer acender? Eu não quero. Por quê? Porque a circulação dos elétrons, elas tendem a acontecer por causa do desequilíbrio eletrônico, né, pessoal? O que é positivo? Positivo é falta de elétron. O que é negativo? É excesso de elétron. Então, os elétrons eles só circulam no circuito eletrônico devido à diferença do potencial elétrico de um polo para o outro. Ou seja, a todo momento eles estão querendo um interligar com o outro para que exista o quê? O equilíbrio eletrônico, né? A compensação de quem tem muito, quem tem excesso para quem tem pouco. E ele sempre vai procurar o caminho mais fácil para ele fazer isso. Então, qual é o caminho mais fácil nessa situação, problema que eu te coloquei? É a famosa passagem ali pelo condutor, que foi a impureza que encostou do borne positivo para o negativo do conector que estava lá na placa eletrônica. Ou a lagartixa que encostou lá, que vai ter uma propriedade condutora, enfim. E nesse momento os LEDs vão parar de acender, porque os elétrons não vão passar por ali e vão passar todos pelo caminho mais fácil. E é por isso que nesse caso aconteceu o quê? Um encurtamento de circuito. Por isso que se chama curto-circuito, tá? Porque quando você liga, por exemplo, diretamente do polo positivo para o negativo da fonte, toda a quantidade de cargas elétricas vão passar por ali e deixarão de passar pelas cargas que eles teriam que passar para exercer a sua geração de trabalho, a transformação de energia elétrica em uma outra forma de energia, tá? Ok? Então eles vão passar tudo pelo caminho mais fácil. E é lógico que com a quantidade excessiva de elétrons gera o aquecimento, né? Que é o famoso efeito Joule, tá bom? E por que o pessoal fala que no curto-circuito a corrente tende a infinito, né? E o que é infinito, para vocês entenderem, tá? Pensa no seguinte, então, né? Você tem esse case onde você tem a fonte de 12 volts, tá? Você tem a fonte de 12 volts e a fita de LED estava consumindo lá os seus 300 mA, tá? 400, depende da quantidade do comprimento dessa fita aí. E o que aconteceu? Foi lá a lagartixa tal, pá, encostou do positivo no negativo. E aí essa lagartixa, ela tinha uma resistência ôhmica corporal, né? Aí depende se ela estava mais úmida ou se ela estava mais seca, né? Depende de onde ela veio. Se ela tiver toda molhadinha, é resistência baixa, né? E aí vamos dizer que ela tem uma resistência ôhmica de 6 ohms, tá bom? Quando ela encostou do polo positivo para o negativo, vai circular uma corrente de curto ali. Encurtou o circuito, né? E qual vai ser a corrente de curto? A corrente de curto vai ser 12 dividido por 6, que é 2 amperes. Então a corrente de curto-circuito infinita nesse trecho vai ser limitada por quem? Pela lagartixa, tá? E aí vai circular a corrente pela lagartixa, tal, do polo positivo para o negativo. E a corrente de curto foi de 2 ohms nesse caso, tá? E aí, coitada da lagartixa, ela vai carbonizar, vai fritar e vai morrer, infelizmente, né? Coitada da lagartixa. Bom, agora se fosse, por exemplo, um pelinho de cobre, um pelinho de palha de aço ou qualquer outra impureza que encosta ali do positivo para o negativo, qual vai ser a corrente de curto-circuito nesse caso? Vai depender da resistência ôhmica desse pelinho aí. Então, por exemplo, a resistência ôhmica do pelinho era 1 ohm. Então, o que acontece? Vai ser a corrente de curto-circuito vai ser 12 dividido por 1 ohm, que vai dar 12 amperes, tá? Então olha que louco, né? Como essa corrente de curto-circuito é alta. Por isso que ela sai aquecendo e arregaçando tudo, né? Agora, tem um outro detalhe também, que a corrente de curto-circuito, ela também pode ser limitada pela fonte geradora, tá bom? Então imagine que eu tenho uma fonte ajustável, com proteção contra curto, e ela tem uma corrente máxima de saída de 3 amperes. Tá? Quando der esse curto-circuito aí, com o pelinho que geraria 12 amperes de circulação, a hora que passar de 3, o que a fonte faz? Ela arria a tensão, ela protege, né, a sua saída contra curto, porque ela limitou essa corrente de curto-circuito aos 3 no seu circuito interno de fornecimento. Mas se você pegar, por exemplo, uma bateria de automóvel que tem os 12 volts lá, e não tem um circuito de proteção, a corrente de curto-circuito vai tender ao máximo que você conseguir fornecer para o sistema e que o sistema pedir de acordo com a sua
impedância de curto-circuito, tá? Ok? Esse é um caso, tá, pessoal? Então, curto-circuito é quando você, por alguma ação desejada, indesejada, ou por uma avaria de funcionamento, né? Ou por uma anomalia de funcionamento, o caminho que o elétron tem que percorrer no circuito ele acaba sendo encurtado e isso tende a aumentar a quantidade do fluxo de elétrons e a sua placa tende a ter problemas eletrônicos de funcionamento, tá? E o que acontece? Uma outra situação, tá? Uma outra situação. Inclusive, às vezes, em TVs isso aí acontece, né? Em TVs LED, tem os LEDs lá de iluminação da tela da TV. Acontece da TV parar de acender, por exemplo, né? A tela. E você tem lá um conjunto de LEDs que estão ligados em série, certo? E quando os LEDs são ligados em série, eles fazem a famosa divisão de tensão, correto? Então, tô dando exemplo aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que lá eu tenho 12 volts e eu tenho 3 LEDs que cada um de alta potência ficam com 3 volts cada um e dá 3 mais 3 mais 3 dá 9 volts no total, tá? E tem um resistorzinho lá para limitar o restante para limitar a corrente, né, que vai ser uma corrente de alta intensidade, porque são alto brilho, né, lá na tela, e fazer a divisãozinha de tensão final dos 12, então fica 3 mais 3 mais 3 nos LEDs e fica os restantes dos 3 no resistor, tá bom? Para dar os 12. E aí, no decorrer do tempo, o LED ele vai acendendo e tem a sua vida útil, aí um LED queimou. Quando um LED queima, o que acontece com o LED que queima? Geralmente o LED ele entra em aberto, tá bom? Na maioria das vezes o LED ele entra em aberto. Pode entrar em curto? Pode também. Mas os LEDs que eu já vi queimar na prática, tá bom? Geralmente ele sempre entra em aberto. Mas um curto-circuito também pode acontecer, tá, pessoal? Não descarte essa hipótese, tá bom? Por favor, tá bom? Bom, aí o LED queimou entrou em aberto, então quer dizer que já não gera luz mais e a junção PN lá interna do diodo, ela veio a gerar uma mini explosão lá, tal, separou os cristais e não circula mais corrente pelo circuito, tá? E aí aquele trecho dos LEDs ela para de acender. Aí o que a galera faz para descobrir qual é o LED que está queimado, né? Então você pega lá uma tensãozinha baixa, né, de uma determinada fonte de alimentação. Então, por exemplo, se ela ajusta para 2, 2,5, por exemplo, 3, né? E aí você pega essa tensão e injeta em cada LED. Pô, injetou no primeiro, acendeu, pô, então ele tá bom. Aí injeta no segundo, acendeu, beleza, tá bom. Aí colocou no terceiro, pô, não acendeu. Então quer dizer que o terceiro é o LED que está em aberto, que é o LED que está queimado, que impediu o restante do sistema funcionar. E aí, o que você pode fazer ainda para confirmar se essa parte do sistema está funcionando? Você pode pegar, então, nesse LED, somente nesse LED, tá bom? Por um curto espaço de tempo para você testar se era realmente isso, você pode pegar, solda um fiozinho na entrada, solda um fiozinho na saída do LED. Ou seja, o que você fez? Você jampeou o LED. E o que é jampear? É você colocar um fio da entrada para a saída de qualquer elemento, né, que você quer jampear, para que a corrente, ao invés de... O que é jump do inglês? É pular, né? Para que a corrente, ao invés de ter que passar pelo LED, ela jampeie, ela pule e passe pelo condutor que você colocou. E aí, nesse caso, se você fizer isso com o LED e você ligar, os outros dois teriam que acender normalmente, daí aquele LED lá está com defeito. E aí você faz a troca desse LED para que então a iluminação da TV, ou seja, do que for, volte a funcionar com sucesso, tá? Ok? E quando você colocou o jumper, o que você fez? Você encurtou o circuito. Você fez com que o circuito eletrônico, ao invés de passar pelo resistor LED negativo, o que fez? Passou pelo resistor LED
LED negativo, né? Então, ao invés de passar por 3 LEDs, passou apenas por 2, então encurtou o tamanho do circuito. Então, você colocou o LED em curto, você jampeou o LED, tá? Então, esse funcionamento do curto-circuito, nesse caso, foi um curto-circuito experimental, tá? No qual você jampeia o funcionamento de um componente para saber se é realmente ele que está ruim, no caso do LED, tá? Ok? Então você pode fazer o jumper, o curto-circuito, diminuir o tamanho do circuito propositalmente para você fazer algum teste eletrônico dependendo da função daquele trecho do seu circuito, tá? Ok? Outra coisa que pode ser feita também, aliás, o que acontece, né, é o curto-circuito por queima de componente eletrônico, tá bom? Então, por exemplo, olha a situação. Então, você tem uma situação assim. Você tem um transistor de potência, está controlando lá uma determinada resistência de aquecimento, e essa resistência de aquecimento consome lá uma corrente de 7 amperes, tá? E esse transistor, ele é ativado por um conjunto de eletrônica digital, seja microcontrolador, microprocessador, FPGA. Observado que essa resistência de aquecimento ela não desliga mais. Então olha que interessante. Essa resistência de aquecimento trabalha com 24 volts e 7 amperes. Olha que louco. E ela está lá no sistema, está lá num trecho lá do seu circuito eletrônico que o sistema digital de controle ele tenta ativar e desativar o transistor para poder ligar e desligar essa resistência de aquecimento, só que ela não desliga mais. Bom, se ela não desliga mais, o elemento que estava trabalhando como chave eletrônica, que nesse caso é o transistor, para abrir, fechar, ligar, desligar ela com sucesso, tá? Ou até mesmo controlar a potência dela através de uma modulação PWM lá na base e tal, e etc. Ele não está conseguindo abrir mais. Ele ligou a carga e aí aconteceu alguma anomalia eletrônica no sistema que sobrecarregou o transistor e entre os seus cristais internos lá, PNP ou NPN, aí depende do tipo do transistor que a gente está usando, bipolar de junção, né? Ou configuração Darlington e tal. Isso veio a colocar ele em curto-circuito. Bom, nesse caso, o que é esse curto-circuito então? Esse curto-circuito aí, ele vai fazer com que todo o conjunto de elétrons que está passando por essa resistência de aquecimento, ao invés de passar certinho pela camada semicondutora interna do transistor, do cristal N para o P, do P para o N, entra no coletor, se não for o caso do NPN, entra no coletor, vai, sai no emissor, ou entra no emissor, sai no coletor no caso do PNP, isso não aconteça mais, né? Ou seja, a região interna do transistor já não funciona mais como um semicondutor, ele funciona como um condutor. Porque o excesso de elétrons, com certeza, ou do aquecimento do dispositivo, né, ou por uma falta de dissipação térmica com o dissipador, né, uma pasta térmica lá para ajudar nessa função, ou uma ventilação forçada para fazer sua refrigeração, fez com que ele entrasse em curto. E esse entrar em curto nada mais nada menos é que a corrente passe diretamente do coletor para o emissor ou do emissor para o coletor, sem qualquer tipo de controle da base. Então, nesse caso, a interpretação de curto-circuito, o que é? A corrente elétrica passar de um terminal para o outro do transistor com a resistência tendendo a 0 ohms, devido ao componente entrar em defeito, entrar em problema eletrônico de funcionamento, que nesse caso a gente chama de entrar em curto. E entrar em curto, nesse caso, significa então o quê? O elétron circular sem qualquer tipo de interferência do componente eletrônico da sua função natural de funcionamento, tá? Ou seja, ao invés do transistor funcionar como o famoso controlador da sua resistência, ele funciona como se fosse um fio direto, como se fosse o jumper, que a gente acabou de falar aí para o teste do LED, né? Ok? E aí o componente entrando em curto, o caminho que o elétron vai circular basicamente foi encurtado, né? Então, porque ele passa pelo resistência de aquecimento e já vai para o negativo direto, ao invés de ter que passar
por toda uma região semicondutora. Então também nesse caso foi encurtado o circuito. Teve uma facilidade dele de circular pelo circuito eletrônico, que nesse caso foi causado então pelo defeito do elemento chaveador, tá? Ok? E aí então nós temos um outro case de curto-circuito, né, pessoal? Tá bom? Um outro case de curto-circuito que acontece também bastante, meus queridos amigos e alunos, é, por exemplo, nos dispositivos de proteção, né? Então, geralmente, as fontes de alimentação, logo lá na entrada, elas têm um fusível e aí também tem um varistor, tá? E aí o fusível com o varistor, eles funcionam como um par de proteção contra surto, né? Por quê? Porque quando você tem um surto de tensão na entrada de uma determinada fonte de alimentação, você tem o varistor. O varistor funciona de que maneira? Ele é um VDR, né? Então é um resistor que depende de volts. Então quanto maior é a tensão que está sobre ele, menor é a resistência, tá? Então em condição natural, o varistor ele tem uma resistência ôhmica infinita. Então milhões de ohms, quiçá até giga-ohms, né? Então quando a gente não passa por ele, eu tende a zero, tá bom? E aí quando você tem um surto de tensão, esse varistor ele detecta esse surto e ele vira um curto-circuito, porque a resistência dele tende a zero. Então pensa o seguinte, você tem lá a entrada da alimentação, um fusível e um varistor. Depois do fusível indo para o negativo ou para o neutro, enfim. Se tiver em condição natural, a corrente passa pelo fusível e vai para todo o circuito que está lá depois do varistor. Se tiver um surto, ao invés da corrente elétrica ir para todo o sistema, ela sempre vai tender a passar pelo caminho mais fácil e mais curto possível. E nesse caso, como teve o surto, a resistência do varistor tendeu a zero, aí ela vai, passa pelo fusível, passa pelo varistor e já volta para o negativo. Ou seja, ou ir para o neutro, no caso, dependendo da forma de alimentação, né? Nesse caso, então, o varistor ele atua como um protetor de surto, para que todo mundo que está lá na frente dele, depois dele, não receba esse excedente de tensão e não venha a queimar, né? Então os dispositivos lá na frente não venham a queimar, torrar, deixar de funcionar. Então é por isso que o varistor é muito importante nos circuitos eletrônicos de proteção contra surtos e descargas atmosféricas, tá? Bom, entendido isso, o que acontece? Quando o varistor ele entrou em curto, o caminho que vai ser circulado a corrente elétrica é do positivo para o negativo ou da fase para o neutro, né? Ali somente por fusível e ele. E aí, como ele gerou um curto, a corrente tende ao máximo. E aí isso faz com que o fusível de proteção queime. Por quê? Porque o fusível de proteção foi dimensionado a partir da corrente nominal do equipamento, tá? Ok? E aí o fusível queimando, a sua placa para de funcionar. E aí você vai lá e vai ver que possivelmente, se o varistor torrou, foi porque ele suportou o surto, né? E aí você pode ir lá fazer a troca do varistor, faz outros testes com multímetro na placa, checa se não tem outros curtos ou outros problemas, tá? E aí você troca o fusível e aí o sistema volta a funcionar com sucesso, tá bom? Às vezes o varistor e o fusível eles conseguem trabalhar tão muito bem dimensionados que ele nem vem a carbonizar o varistor. Então ele detecta a baixa resistência, desarma o fusível e daí você trocando só o fusível já volta a funcionar todo o sistema, tá bom? O que não pode é você pegar e colocar um fio no lugar do fusível, tá? E daí você jampeou a proteção do seu sistema e aí quando tiver outros surtos não vai desarmar absolutamente nada, tá? E sua placa eletrônica poderá explodir com toda certeza. Tá bom? Então o curto-circuito ele pode acontecer de inúmeras maneiras nos sistemas eletrônicos. Acidentalmente, por falha de funcionamento ou por teste momentâneo, né, dependendo daquilo que está sendo feito, mas sempre com muita segurança, muito conhecimento e muita certeza daquilo que está sendo feito, para que você não possa causar acidentes no fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Então, galera, se vocês curtirem esse insight, não esquece de deixar a hashtag curto-circuito, hashtag aprendi professor, porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais... Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração,
sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra mega importante para fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight faixa preta. Beleza? Hashtag aprendi professor. E claro, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoeletronicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E para encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar um mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais!